Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Guerra dos Mundos, do jornal The Blind Spot. Pedro Quartim, Graça e eu temos a honra de termos hoje como convidado Pedro Caldeira, diretamente do Brasil. Pedro Caldeira é licenciado em Psicologia Educacional e mestre e doutor na área de Gestão da Informação, com extensa atividade docente e de investigação em Portugal. É atualmente professor universitário na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. É também autor de vários livros. Pedro Coutinho Graça é jurisconsulto, como é já do vosso conhecimento, advogado e professor universitário no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, é licenciado em Direito, é mestre em Sociedades e Políticas Europeias e também tem mais especialidades em Direito do Ambiente e em Direito Político, pela Universidade da Extremadura, em Espanha. É doutor em Políticas Públicas e é também coautor do podcast A Guerra dos Mundos, do jornal. Muito boa tarde a todos e eu agora passava a palavra ao Pedro. Boa tarde, é um prazer estar aqui convosco novamente, Mónica, nosso convidado Pedro Caldeira. Eu creio que me cabe fazer a primeira pergunta, não é, Mónica? É, sim, senhora. Vamos a isso. Muito bem. Eu gostava de perguntar ao Pedro Caldeira, um especialista nestas matérias, no fundo aquela pergunta que penso que muitas pessoas fazem e que praticamente ninguém responde, que é o que é que se tem passado nos últimos anos no Brasil e no mundo? Ou seja, em termos de educação, fundamentalmente. A educação no pós-Covid, ou seja, no pós-2020, no fundo, o que é que representa? Para si, a educação é uma oportunidade ou é sinónimo da degradação que alguns dizem que existe fundamentalmente acentuada a partir dessa data? O que é que lhe parece? Ok. É um prazer estar aqui no vosso programa. Agradeço à Mónica e ao Pedro pelo convite. E essa pergunta é uma pergunta que tem um conjunto de armadilhas envolvidas. Porque quando se diz que a educação atualmente está em processo de degradação, na perspectiva de quem? Porque certamente não é da perspectiva de todos que a educação está em processo de degradação. Degradação. Certamente, na perspectiva de alguns, o objetivo foi estabelecido e os sistemas educacionais estão todos a caminhar para que esse objetivo seja atingido. Portanto, nesse aspecto, não podemos falar em degradação. Noutro aspecto, que é aquele relacionado com a aquisição do conhecimento, as aprendizagens relacionadas com conteúdos concretos, disciplinares, essa aí, nós podemos dizer, no Brasil e no mundo, que está pelas ruas da amargura, de fato. Não é? Basta ver, por exemplo, os últimos dados em termos de avaliação do PISA. Os sistemas da OCDE, incluindo o português, estão em franco declínio. Coisa que não acontece com os sistemas educacionais de outros países, nomeadamente de alguns países asiáticos. Mas, na Europa, está em franco declínio. Porquê? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Porquê este declínio? Houve a pandemia, nós sabemos que as coisas correram muito mal em termos de educação na pandemia, mas essa não é a única explicação. Porque não correu mal para todos. E a pandemia ocorreu em todo o mundo. Se não ocorreu mal para todos e a pandemia ocorreu em todo o mundo, significa que alguns países atuaram adequadamente durante a pandemia. E, eventualmente, alguns países fizeram aquilo que talvez toda a humanidade devesse ter feito,
não fecharam os seus sistemas educacionais, não fecharam as escolas. Nas sociedades ocidentais, nós sabemos que a generalidade dos países, com algumas poucas exceções, decidiram fechar as escolas. Isso tem consequências. E as consequências são aquelas que nós podemos ver em termos de impacto nas aprendizagens. Esses impactos vão perdurar, eventualmente, durante décadas. O Pedro Quartinha, Mónica Rodrigues, somos de uma geração que, na ocasião da Revolução dos Cravos, não é? De 25 de Abril, nós sabemos que em 1975, em 1976, em algumas faculdades, nomeadamente algumas faculdades, e no ensino básico decidiu-se instituir aquilo que designaram de ano terapêutico e de serviço cívico, não é? Nós sabemos que houve perturbações. E nós sabemos que houve pessoas, por exemplo, na Faculdade de Direito de Lisboa, em determinado ano, simplesmente tiveram passagens administrativas. Isto é, não tiveram que prestar provas do seu conhecimento. O que é que aconteceu com estas pessoas? Não é? O que aconteceu com estas pessoas foi que, durante o resto do seu percurso profissional, muitas delas tiveram que se afastar do direito porque não lhes era reconhecida a proficiência suficiente para a prática do direito, apesar de terem o curso de direito como eventualmente qualquer outro licenciado em direito, mas no currículo ter uma passagem administrativa ou muitas, isso tem impacto. Eu conheço uma pessoa que passou por este processo e ele não conseguiu nunca exercer direito, basicamente, porque tinha essa mancha. Pode acontecer que, devido a estas circunstâncias relacionadas com a pandemia e com aquilo que aconteceu de degradação, na minha perspectiva, dos sistemas educacionais, que muitos jovens sejam preteridos em termos de entrada no mercado de trabalho, porque não adquiriram conhecimentos e competências, porque não têm as atitudes corretas para trabalhar. Não, é verdade aquilo que estás a dizer. Sim. E, sobretudo, a partir de 2020, não é? Mas, por exemplo, recordo-me do livro do Taylor Gatto, que aliás até foste tu que me referenciaste, em que ele fala do emborrecimento da América em anos idos, não é? E mais ou menos, eu creio que na mesma década, posteriormente, o Alan Bloom também publicou um livro que deu um brado em todo o mundo, que se chamava A Cultura Inculta, e que falava justamente desse mesmo processo ao nível universitário, quer dizer, maior parte dos casos ao nível universitário. Portanto, a dificuldade da abstração, a dificuldade da cultura geral nos alunos universitários. Portanto, pelo que aqui a questão que se coloca é, e no Brasil, qual é a tendência neste momento? Reforçado toda esta tendência que vem de longe, agora com os acontecimentos mais recentes de 2020, não é? Uhum. E que soluções podem existir? A degradação do sistema educacional brasileiro ao nível superior e também ao nível do ensino básico é algo que já tem décadas. E é algo que tem repercussões muito claras, por exemplo, no mundo empresarial. Eu vou falar daqui de algumas circunstâncias e nós devemos ter atenção que são fenómenos muito complexos e que não podem ser explicados por uma única variável. Mas há uma variável importante que temos que ter em consideração, que é os estudantes universitários, os licenciados nas diversas áreas, eles quando chegam ao mercado de trabalho, aqui no Brasil, basicamente eles não sabem fazer. Licenciados em veterinária não sabem fazer.
licenciados, eventualmente também em medicina, não sabem fazer. Licenciados na engenharia, não sabem fazer. Basicamente, eles não sabem fazer nada, ou quase nada. E isso é algo generalizado para todas as formações. Porquê? Porque há muitas décadas atrás se decidiu que a formação no Brasil tinha que possuir uma componente, formação superior, tinha que possuir uma componente de militância e de doutrinação. Algo que, eventualmente, em algumas licenciaturas em Portugal, também existe. Só que aqui abrange todas as formações de nível superior. Como, por Todas. exemplo, como, por exemplo. Mas Engenharia, medicina, enfermagem, todas. É? Não é só história, não é só serviço. E já agora peço desculpa de interromper, Mónica e Pedro. Esse fenómeno não paga tem sido sistemático, continuou a ocorrer sempre, mesmo durante, por exemplo, a presidência de Jair Bolsonaro, ou houve aí alguma interrupção nesse período de tempo? É assim, não houve grandes alterações, porque mesmo ao nível das universidades federais, que são geridas supostamente pela União, mesmo nas universidades federais, basicamente nada se alterou. Nada. Assim, elas têm autonomia financeira, autonomia educacional, pedagógica, têm todas as autonomias que vocês possam imaginar. E elas quase que se consideram, em termos jurídicos, um território que não pertence ao Brasil. É como se tivessem uma jurisdição extraterritorial, que não é verídica, não é? Mas que é vivida pelas universidades. Como se não se tivesse que respeitar a legislação geral brasileira, como se não se tivesse que respeitar a Constituição brasileira e assim sucessivamente. É um processo que tem décadas e que também prosseguiu durante o governo do presidente Bolsonaro. O que é que eventualmente o presidente Bolsonaro e o governo dele conseguiram fazer? Conseguiram que alguns reitores de algumas universidades federais não fossem, em termos políticos e ideológicos, não fossem de esquerda radical. Foi a única coisa, basicamente, que conseguiram. Alguns de direita e centro-direita foram nomeados, mas esses foram a exceção, porque de resto, muitos reitores continuaram a ser de esquerda, muitos reitores continuaram a ser de esquerda radical e o governo, basicamente, não alterou nada aí. Porque o governo, o único poder que tem, de facto, a exercer sobre as universidades é na escolha do reitor. E é um poder muito limitado. É muito limitado. Pelo menos sim, tal como ele é vivenciado. Sim, mas referiste aí na questão da ideologia, não é? De que forma é que isso se materializa? De que forma é que se materializa? Temos que ver ideologia no seu sentido mais alargado. Sistema de ideias. Materializa-se, por exemplo, num anticristianismo explícito dentro das instalações da universidade. Alunos que se posicionam como cristãos são perseguidos nas universidades federais. São perseguidos pelos colegas, são perseguidos pelos professores. Inacreditável. Então, mas onde é que está a liberdade de expressão, por um lado, e a liberdade académica, que é tão própria das universidades, a discussão é assim, livre? A liberdade académica, os colegas que se posicionam ideologicamente à esquerda têm total. Os que se posicionam à direita têm que ter muito cuidado com aquilo que falam. Esse é o tipo de liberdade. Não há, de facto, o mesmo peso e a mesma medida para todas as situações. Depende de quem fala, depende de quem faz.
esse problema em termos de liberdade de expressão nas universidades é um problema muito grave. Eu ainda, esta semana, na terça-feira, estive com um licenciado de uma Universidade Federal em História. Ele contou-me situações completamente inacreditáveis. Pessoas que ele não conhecia de lado nenhum, mas que eram também estudantes na universidade dele, dirigiam-lhe palavrões quando se cruzavam com ele nos corredores, ameaçavam agredi-lo. É assim, há muito pouca compreensão para nós, portugueses, que temos outras vivências, sobre aquilo que se pode passar numa universidade pública no Brasil. Eu conheço colegas que se posicionam à direita, que só conseguem entrar em sala de aula para dar uma aula depois de beberem um copito. Isto é, depois de ganharem alguma coragem, não é? Para estarem dentro de sala de aula. Eu ontem vi um documentário sobre as universidades públicas brasileiras, um documentário em que eu próprio participei, em que um colega relatou a situação dele, que é de bradar aos céus. Ele, em 2007, teve um AVC. E foi um AVC muito grave. Inclusive, ele, quando estava no hospital, ele teve a extrema unção. De tal modo, a coisa era grave. E, em simultâneo com a extrema unção, os alunos dele estavam a enviar fotos tirados em bar a comemorar a morte dele. Estão a perceber o nível em que a coisa se passa aqui? Não é uma coisa racional. Não é, é muito feia. Não é humano. Não é humano. Mas é aquilo que diz. Sim, isso faz-me lembrar aquilo que estás a dizer. Isso faz-me lembrar os tempos, aquilo que eu ouvi dizer quando fui para a faculdade, acerca do período do 25 de Abril, logo a seguir ao 25 de Abril, não é? Mais complicado, e eu estudei numa universidade virada à esquerda, e Universidade Nova, e se houve coisa que foi sempre mantida na sua íntegra, foi a liberdade académica, e cada um exprimia a sua opinião. Não noutras faculdades, como nós sabemos, aliás, até houve queima de livros em alguns institutos e tudo, mas a nova realmente tinha essa pedra de toque, que é a liberdade para se exprimir o que se quisesse. Não sei se hoje continua com o mesmo timbre, não é? Mas eu tenho muito orgulho de vir de uma universidade onde pude sempre exprimir a minha opinião. E já agora, se me permitem, eu gostava só de perguntar ao Pedro, em acréscimo, digamos, àquilo que foi perguntado, se esse fenómeno dramático, em bom rigor, que tão bem nos descreveu, ou tão mal nos descreveu, melhor dito, se está também presente, também o podemos observar nas universidades não públicas, ou seja, nas universidades privadas e de outro setor, ou de outros setores. Nas universidades católicas, sim. Noutras universidades privadas já é mais difícil. Não é que o ensino seja melhor ou também não haja doutrinação, mas é a um nível diferente. Mas nas pontifícias universidades católicas e nas federais o nível é basicamente semelhante. Isso explica-se de forma muito fácil. É que durante a ditadura, aliás, durante o regime militar, muitos professores de universidades públicas foram expulsas das universidades. E as universidades católicas contrataram essas pessoas que foram expulsas. E como vocês devem imaginar, as pessoas que foram expulsas não eram propriamente anjinhos delicados que optaram por aderir a ideologias mais à direita ou mais democráticas. Não, era gente da extrema e da extrema esquerda. E com isso eles conseguiram contaminar
as PUCs, todas, basicamente todas, e conseguiram tornar o ensino tão degradado nas PUCs como era nas federais, nas públicas. Quer dizer, Vejo públicas, que realmente a federais e situação é estaduais. complicada. Sim, Ou seja, é um Bom, ativismo contínuo. porque Puxada o Alinsky não dizia que a questão nunca é a questão é sempre a revolução. É o que se é passa nas verdade. universidades. Eles estão em constante Exatamente. e contínua revolução. Eles querem estabelecer um Estado revolucionário, não é? Eles querem tornar os estudantes todos revolucionários. E isso tem consequências, nomeadamente consequências na formação dos estudantes. Até porque Olha, alguém que esteja sim. preocupado em formar revolucionários não está preocupado em que esses estudantes revolucionários tenham ou façam a aquisição de conhecimentos objetivos nas respectivas áreas disciplinares. Não. O que eles estão interessados é que os estudantes consigam ter discursos orais e discursos críticos revolucionários. O que é que isso depois está relacionado com a atuação prática em termos disciplinares? Nada. Basicamente nada. Mónica, eu dava-lhe a palavra, penso eu, para a última pergunta. Certo. Aqui há uns anos, há cerca de 10 anos, uma amiga que veio do Brasil descrevia-me a situação no Brasil e a importância do Foro de São Paulo na vanguarda da Revolução. A descrição foi de tal maneira bem feita que eu lembro que coloquei a questão, mas isto foi mais ou menos 2010, 2012, mas será que o Muro de Berlim tinha migrado para a América Latina? Então, mas é a revolução non-stop? As universidades estão capturadas por, enfim, por essa ideologia revolucionária, da qual o Alinsky é um dos seus mentores? Há salvação? Quer dizer, que soluções é que podemos encontrar ou podem ser testadas para esta situação? O que é que te parece? É que se fossem só as universidades que tivessem sido tomadas, nós estávamos bem. Só que não foram só as universidades. Foi as universidades, foi o sistema jurídico, foram as escolas em termos da educação básica, foi o sistema político em termos globais, não é? Começando pela própria Constituição Federal de 1988, que em muitos aspectos faz lembrar a nossa Constituição, não é? De 76, se não me engano, que dizia que Portugal estava a caminho do socialismo, não é? Só que 1000 vezes Sim. pior. Se fossem só as universidades, nós estávamos bem. Houve uma migração daquilo que era o Muro de Berlim ou o Bloco de Leste para a América do Sul. Em muitos aspectos, eu parece-me que sim. Até porque, coincidentemente, houve, mais ou menos nessa época, talvez umas décadas antes, não sei, mas houve um abrandamento da política Monroe. A política Monroe, que era a política que os Estados Unidos tinham em relação à América, que era, na América ninguém põe a mão. A América é território norte-americano, mesmo que os países fossem independentes. E essa política foi, de alguma forma, abandonada. E, de repente, nós começámos a ter muitas revoluções em muitos países diferentes da América. Uma delas não, está a terminar muito mal para o povo, em Cuba, não é? Em que as coisas estão de tal maneira degradadas que acho que só 6% ou 10% da população é que consegue ter 3 refeições por dia, mas a coisa foi-se espalhando, não é? Espalhou-se pelo Chile, e depois houve
a intervenção militar conduzida por Pinochet, houve também esses movimentos de guerrilha aqui no Brasil nos anos 60 que fizeram com que os militares estabelecessem um regime para impedir o estabelecimento do comunismo no Brasil, segundo algumas fontes, e depois os outros movimentos que foram acontecendo um pouco por toda a América Latina e que estão ainda a acontecer. Esse é um movimento que foi desenvolvido e que foi trabalhado em termos internacionais. O Foro de São Paulo é, digamos que, a internacional socialista / comunista a intervir na América Latina, com muito sucesso até há pouco tempo atrás. Com alguma dificuldade em estabelecer regimes, em termos globais, regimes ditatoriais, porque as constituições nacionais e o regime político, e não só, não é, impediram o estabelecimento desses regimes ditatoriais. Aconteceu na Argentina. Na Argentina houve uma tentativa, através do voto, de tornar a Argentina um país socialista, não é? Aqui no Brasil não está a ser fácil a instalação de um regime. Estão a tentar, mas com muitas dificuldades e com muita oposição. Na Venezuela conseguiram, mas também não está a ser fácil. Na Colômbia estão a tentar, mas acho que também não vão conseguir. Não conseguiram no Uruguai, não conseguiram no Paraguai, não estão a perceber. Era um movimento articulado. E agora, quando os conservadores dos diferentes países, conservadores, em alguns casos conservadores / liberais, em alguns países se tentam juntar, ou essa gente do Foro de São Paulo fala em ingerência do exterior, do estrangeiro, na política brasileira. Sem que eles se corem, não é? Porque foi isso que eles fizeram durante décadas, envolvendo partidos de todos, ou de quase todos os países da América Latina. É um fenómeno semelhante ao da Cortina de Ferro e ao Muro de Berlim e à Europa de Leste? Não é. Porque nós não estamos a falar de países que de repente se tornaram ditaduras socialistas sob o poderio do Império Soviético. Não é semelhante, mas tem algumas semelhanças. E não são movimentos nacionais, são movimentos que têm a participação de muitos países. Aqui há, se não me engano, dois anos atrás, um pouco mais que 2 anos atrás, quando houve muita confusão, depredação no Chile, não é? No Chile estavam revolucionários de quase todos os países da América Latina. Da Argentina, da Colômbia, da Venezuela, de Cuba e assim sucessivamente, que foram apanhados, não é? Quando depois a polícia começou a atuar e viu que os grupos que estavam a incendiar igrejas, estavam a queimar automóveis e assim sucessivamente, integravam estrangeiros. É um movimento internacional. Sim. Temos de interromper. O nosso tempo chegou ao fim. Agradecemos muito a Pedro Caldeira, Mónica Rodrigues e retomamos em breve a nossa emissão. Muito obrigado. Muito obrigada também, Pedro. Muito obrigada, Pedro Caldeira. Tchau.